Então, pessoas, eu sei que esse canal aqui ele fala sobre topografia, mas eu vou falar de uma coisa, um momento específico da minha vida. Lá nos anos de 2006, 2007, eu trabalhei numa empresa que fazia válvulas pneumáticas para uma empresa de ônibus, uma das maiores, acho que da América Latina. Beleza, trabalhava eu lá e na ocasião entraram duas pessoas e vai vendo o que vai acontecer. Essas duas pessoas colocaram na cabeça do dono que ele tinha que ir atrás do tal do selo de ISO 9001 para a empresa. Porque aquilo ia trazer um monte de benefício e que ia melhorar o score deles no ramo, que eles seriam bem vistos no mundo. Tá? Então aquela coisa, venderam uma fantasia para os caras. E o pessoal comprou a ideia. Era uma empresa super bem estruturada, devia na época ter, cara, uns 300 funcionários. Ela tinha duas divisões, uma com o nome mais antigo e a outra com o nome moderno que ficou na fachada. Passam-se os anos, chegou lá 2014. Eu já estou em outro ramo. Larguei o ramo da pneumática e meu ramo de metal mecânica, onde eu tenho formação como técnico em metal mecânica pelo Senai, e falo disso com orgulho, que tem gente do Senai que tem mais conhecimento do que muito cara formado hoje, bacharel, que chega lá com um canudo e não sabe nada, tá? Mas enfim. E também tem uns caras Zé Ruela do Senai, tá? Normal, mas vamos lá, sigamos. Aí, cara, eis que eu chego na empresa, essa de estrutura metálica, passa um tempo, daí eu começo a criar afinidade com as pessoas e tal. Aí um dia me mostraram um álbum de fotos da empresa. Cara, poucos anos depois dessa tentativa de colocar lá na empresa de pneumática, eu vejo as fotos dos mesmos caras tentando implementar o ISO 9001 na empresa de estrutura que eu tava. E aí, cara, moral da história, descobriu-se com o tempo que esses caras eles ganhavam uma comissão por fora para colocar o ISO 9001, implementavam qualquer porcaria ali, qualquer tucho, enrolavam as pessoas, dizendo que aquilo ia fazer com que a empresa vendesse mais. Cara, ter selo de ISO 9001 na fachada da tua empresa, às vezes não significa absolutamente nada. Quando, se tu, dentro da tua empresa, tu tem um material precário, tu não faz integração com os funcionários, não existe um diálogo, aí tu é cheio de, vamos dizer assim, cheio de fichas para preencher. Mas se tu não ensina o cara como que é feito isso, como são os processos, não tem como tu cobrar. Então, uma vez que tu não passa a informação, e isso é um gargalo em todas as empresas, tá? Todos os bons lugares onde eu trabalhei, que eu via que eles perdiam muito dinheiro, sempre foi por comunicação ruim. Então, para quem olhou o último vídeo aí, onde eu falei aí de mais uma decepção que eu tive, né, com uma empresa de engenharia, saibam que esse vídeo é totalmente ligado àquele. E que é ligado com o meu passado de quase 20 anos atrás, onde eu era bem guri e eu vi isso acontecendo com os meus olhos. A empresa essa, que foi atrás do certificado de ISO 9001, a empresa nem existe mais. Ela manteve a empresa pequenina que ela tinha, com o nome mais antigo, mudou para um lugar bem menor e ainda está com todos aqueles funcionários mais antigos. Toda aquela estrutura de 300 funcionários teve que ser vendida, leiloada, sei lá o que aconteceu. E depois descobriram que os caras, esses que implementaram o ISO 9001, tudo uns picaretas do caramba. Claro que tem gente boa nisso aí, claro que tem. Tem pessoas boas, mas saibam vocês que a maioria, cara, ganha uma bola por fora, é comissionado. Além do que vocês pagam para ter o ISO, por fora, às vezes o cara ganha uma outra bolinha do próprio selo, tá? E o como isso acontece, cara, isso não vem ao caso, eu não tenho como explicar isso aí. Tão pouco eu tenho como me defender disso juridicamente, mas eu tava lá e eu vi isso acontecendo. E aí agora, né, o que eu digo? Eu presenciei numa empresa, né, uma mega de uma estrutura, tudo muito belo, muito bonito, fachada incrível, estrutura magnífica, pô, legal, joia. E não torço pro mal da empresa, sabe por quê? Porque tem pessoas lá que precisam disto. Mas o que eu vejo hoje? A geração Z, com seu comportamento mais arredio, tá certa no fim. Porque se tu chega num lugar, tu faz uma pergunta e tu vê cara feia. Se tu não ganha as instruções de integração, como é que depois vão exigir, se não te passam diretrizes da empresa? E assim, ó, uma coisa, empresa não existe democracia. Empresa é uma mini ditadura. E existem hierarquias. Só que quando tu chega, tu tem que saber, tá? Esse aqui, né, quem tá no topo da hierarquia? Fulano de tal. Quem está abaixo? Ciclano. É que nem um quartel. Tem o general,
Aí vem descendo as patentes até chegar no soldado, né? E quando tu entra, tu é um soldado. Tu é o cara mais raso ali. Então, quando tu é raso, tu tem que saber quem é o tenente, quem é o cabo, quem é o capitão, quem é todo mundo e quantas estrelas cada um carrega. Então, se tu não sabe nem quem é a hierarquia, para quem que tu pergunta as coisas, se tu não tem, e não é que tu precisa de um treinamento do equipamento, mas tu precisa pelo menos de qual é a cartilha da empresa. Se tu não sabe qual é a visão, a missão da empresa, quais são as diretrizes, como é que tu vai trabalhar com competência? E aí é isso, cara. Dada aí essa informação da máfia do ISO 9001, porque um dia eu vi isso, eu presenciei o pessoal caindo num golpe. E na época, eu com 18, 19 anos, na época eu não entendi nada, né? Legal, tô numa empresa bacana. Quando eu, já com os meus 25, 20, quase 30 anos ali, 27 por aí, cheguei nessa empresa de estruturas e na época conhecia a topografia lá dentro e por isso enveredei para este ramo, por isso falo para vocês aqui com bastante veemência algumas coisas. Aí tu olha, pô, a fachada incrível, estrutura incrível, pessoas até talentosas, mas que estão ali naquela vidinha, sabe? Não, se eu puder eu puxo o tapete do fulano para eu continuar aqui. Cara, que coisa medíocre. Se tu não tá contente, cara, com o que tu tá fazendo, ou se tu tá sobrecarregado a ponto de ter um burnout, vai fazer outra coisa da tua vida, cara. Porque tem coisas que o dinheiro não compra, meu, que é paz de espírito, tá? Então, assim, vai parecer um discurso derrotista e alguém vai dizer assim, esse cara quer continuar sendo pobre. Claro que não. Só que eu também não quero ser maluco, doido, de ter que ficar, tipo, a pessoa saiu da minha frente e eu começo a falar mal dela pra manter um cargo numa empresa. Vocês acham que isso é bom pra vocês espiritualmente e mentalmente? Vocês acham que isso vai fazer bem pro coração e pra saúde de vocês? Ter que ficar falando mal de todo mundo? E ter que ficar entregando os teus colegas, sendo que volta e meia tu também deixa o teu rabo no meio do caminho pra daí um trem passar em cima? Eu acho isso coisa de gente pivete, assim, de gurizão, de guri, coisa de criança. Até às vezes uma criança é muito mais madura nesse ponto, quando ela é muito mais empática. E aí é o seguinte, exigem de ti a comunicação que a empresa não tem. Ou seja, a empresa não sabe se comunicar com o profissional e exigem que o profissional comunique. E eu colocando os meus equipamentos lá, carro, roupas, né? Não ganhei nenhuma botina da galera, nenhum boné, nenhuma camiseta, nada. Me atiraram lá daquele jeito doido que eu já falei no outro vídeo e simples assim. E estão comprando esse barulho aí do ISO 9001. Aí eu já vou dizer pra vocês uma coisa, não é que eu queira, não, como eu falei, eu não tô torcendo pro mal. Não, porque tem pessoas que precisam desse trabalho, tem pessoas que vivem disso. Mas eu também tenho que falar uma coisa que é assim, eu sei que o tempo vai dizer que eu tô certo. Vocês podem ter certeza que o selo de ISO 9001 no telhado ali de vocês, na fachada, não vai significar nada no mercado. Claro, talvez ele abra algumas portas, tá? Mas quando vocês entenderem que vocês caíram num golpe e que isso, não é isso aí que vai fazer vocês irem pra frente, é a mesma coisa que eu, por exemplo, começar a criar uma logomarca agora diferente e assinar meu nome diferente. Talvez isso não vá mudar nada energeticamente. O que deve mudar é aí dentro. Pessoas, cultura, comunicação, energia, isso sim. E não por acaso hoje, quando eu cheguei lá e disseram, né, pra eu levantar meu chapéu, tinha acontecido umas coisas estranhas lá no lugar. Aí tu olha assim, daí tu vê, não, sei lá, talvez eu não estar aqui é livramento. E vejam bem, mais uma vez eu vou pontuar, não falo por mal. Não falo por mal. Essa é neutro, é igual Maquiavel. Maquiavel era um cara sem sentimentos, né? É sem sentimento nenhum. O tempo vai provar pra vocês que vocês botaram um cara consistente e bom fora. Mas é a vida. Às vezes a gente é injustiçado, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí tem gente que vai colocar no comentário, mas então tu não tem defeito. Todo mundo tem. Esse é o detalhe. Todos nós temos. Todo mundo tem. E as empresas não são trigo limpo. Se o funcionário, às vezes, se tu só tá arrumando funcionário encrenca, vai olhar se daqui a pouco na tua empresa ali a gestão não é uma encrenca também. Olha pra ti. Julga menos, olha pra ti. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aí.